Como é bom estar na presença de vocês, na presença do Senhor nesta manhã. Um dia lindo que Ele nos deu. E nós estamos presentes, estamos juntos para adorá-lo, para celebrar a presença do Senhor, o amor, a paixão dEle por nós. Que possamos nesta manhã também entregar as nossas vidas, que possamos abrir o nosso coração e declarar o nosso amor por Ele, por esse Deus, por esse Mestre, por esse Pai, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Salmos 143, no versículo 8. Só um versículo, mas é um versículo tão lindo que não podia deixar de compartilhar com vocês. A palavra de Deus diz assim: faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Aleluia. Então que possamos nesta manhã elevar a nossa alma, o nosso coração, abrir o nosso interior e que possamos declarar o amor que nós temos a esse Deus. Nós temos o privilégio de termos Ele como Pai. Que você possa nesta manhã agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e entregar as suas vidas em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, porque nós te amamos, porque nós queremos mais de Ti, mas principalmente, Pai, porque nós queremos declarar tudo o que nós sentimos, tudo o que nós temos para Ti, Pai. Nós te amamos, nós te coroamos nesta manhã, Pai. Por isso nós te pedimos, vem, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor é. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos abrir as nossas bocas todos os dias e declarar o que nós sentimos por Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Entregamos tudo a Ti. Nossas aflições, entregamos tudo a Ti, para que nada nos impeça de declarar o nosso amor a Ti. Entregamos tudo que nos bloqueia, tudo aquilo que nos afasta de Ti, para entregarmos nosso amor, entregarmos nosso amor, nosso amor.
nesta manhã. Exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia. E nós vamos viver o melhor do Senhor este ano de 2023. Vamos viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Por isso nós estamos felizes. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos felizes. Resgatou os nossos sonhos,
justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Afasta todo temor. De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, Tu és rei nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Aproveite, meu amigo, meu irmão, e abra sua boca. Declare o seu amor ao Senhor. Reverencie ao Senhor. Ele reina aqui, reina aqui, reina, Senhor. Sinta-se à vontade em nosso meio. Oh, oh, oh.
ao Senhor. Maranata, toda a terra cantará. Esperamos por ti, glória. Ele vem. Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem. Glória ao Rei que vem. Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem. Glória ao Rei que vem. Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem. Glória ao Rei que vem. Maranata, Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem. 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 Oh, aleluia, Senhor, nós queremos continuar na Tua presença, Pai. Sentindo a Tua presença no nosso meio, como o Senhor tem estado, Pai. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Oh, Pai, nós te amamos. Como é bom, Senhor, como é bom estar, Pai, no meio de pessoas que estão todas no mesmo propósito, te adorando, reconhecendo o Senhor como Deus sobre a vida de todos eles, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, que hoje nós possamos ser um canal de bênçãos para essas vidas, Pai, para que elas possam sentir a Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e nós te aplaudimos, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor merece, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está conosco, o Senhor fez morada em nosso coração, Senhor. Oh, aleluia! Oh! Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Poder assentar. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Aleluias. Amém. Bom dia, igreja. Que prazer estar aqui. Poder trazer um pouquinho do que o Senhor tem falado ao meu coração. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. É uma bênção, não é? E estar aqui de manhã é uma bênção melhor ainda. Ó, mais um, hein? Aí, pastor Valmir. Depois eu não sei o que vai ser, mas... Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje sobrou para mim. E eu vim trazer algo que o Senhor ministrou ao meu coração no final do ano passado. Uma mensagem assim que veio muito simples. E vocês vão ver o porquê que veio muito simples. E eu espero de coração que o Senhor possa falar algo no seu coração através dessa mensagem. Né? Assim como Ele falou, assim como Ele me revelou algumas coisas que eu precisaria começar a observar ou cuidar dentro de mim, eu espero que essa palavra também possa alcançar o seu coração nessa manhã. Eu creio que Deus ele vai falar de forma individual com cada um de vocês hoje. Talvez Ele vai falar um pouco mais forte com alguns, talvez um pouco menos com outros.
mas Ele vai falar. Amém? Acontece. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Sem sombra de dúvidas, João 14 é um texto que ele traz uma porção de várias revelações. João 14 é um texto que pode nos trazer muitos entendimentos, muitas revelações, falar ao nosso coração de diversas formas. Mas existe uma parte específica desse texto de João 14 que falou comigo nos últimos dias. Mas, a princípio, nós vamos ler o texto até uma parte. E só para contextualizar, Jesus estava ali nos seus últimos momentos físico com os discípulos, né? Preparando eles para o que estava por vir, ok? Era o último momento ali de Jesus fisicamente com os discípulos. E Jesus estava ali preparando eles, conversando, falando como que eles deveriam continuar o ministério. Jesus também aproveitou para acalmar o coração deles. Porque imagina só os discípulos que andaram ali todo aquele tempo com Jesus e de repente Jesus os surpreende falando que, olha, a partir de agora eu vou para o meu Pai e vocês vão continuar esse chamado, vocês vão continuar esse ministério, né? Esse é o contexto do livro, dessa passagem, desse texto de João 14. Ok? Mas vamos lá. Você consegue colocar lá no... Consegue? Obrigado, Malu. Então, João 14. Vamos lá. Eu vou ler aqui na NVI, tá bom? Então, vamos lá. João 14, capítulo 1. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nessa primeira parte desse texto, nós podemos ver aqui Jesus estimulando os discípulos a confiarem na palavra dele, de que ele estaria ali, ele até certo tempo, e depois ele não estaria mais fisicamente, mas eles precisavam confiar no que o Senhor estava fazendo, nos planos de Deus naquele momento. Além disso, o Senhor reafirma um compromisso para com os seus, de que ele iria na frente, mas que ele voltaria em breve. Amém? Quem crê que o Senhor Jesus vai voltar em breve? Amém? Continuando o texto, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas coisas. Amém? Essa segunda parte desse texto,
Jesus ele reafirma a unidade dele com o Pai. Porque ali Felipe questionou ele, né? Mas Felipe não tinha entendido que Jesus estava ali, mas que ao mesmo tempo era Deus que estava junto com Jesus. Então aqui há uma afirmação muito interessante, de que Jesus ele representava o próprio Deus naquele tempo. As coisas que Jesus fazia naquele tempo eram milagres feitos pelo próprio Deus. Amém? E seguindo o texto, versículo 12, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aqui é mais uma confirmação do Senhor a respeito das nossas orações. Jesus ele falou aos discípulos que o que pedíssemos em nome de Jesus, Ele faria. E muitas vezes nós esquecemos disso, né? Muitas vezes nós não damos o devido valor a isso. Quantas vezes nós temos falhado em nossas orações ou simplesmente temos deixado de orar. Mas Jesus ele foi muito claro quando ele disse que se nós pedíssemos no nome dele, ele o faria. Amém? E aí vamos para a parte que eu quero chegar. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Numa outra versão, esse finalzinho fala que o Espírito da verdade estará conosco para sempre. Na nova linguagem, na linguagem de hoje, né? E olha que coisa interessante. O Senhor trouxe essa palavra, especificamente essa parte desse texto, e Ele falou comigo através de uma coisa muito simples mesmo. No final do ano passado, nós estávamos em casa, eu e a Tairine, né? E nós temos uma rotina talvez muito semelhante a boa parte de vocês. Lá em casa eu trabalho fora, a minha esposa trabalha fora, nós temos filho e tal. E a nossa vida é bem movimentada, né? Porque além de trabalhar, nós exercemos a questão de paternidade, nós temos o nosso ministério na igreja. Então, assim, a nossa vida realmente ela é muito, assim, exige bastante de nós, de tempo. Nós não temos muito tempo para perder, para fazer qualquer outra coisa que fuja ali daquele nosso cronograma. E nós estávamos reunidos em casa, em uma das noites que ela chegou do trabalho, e conversando, e nós vimos uma grande necessidade que nós estávamos tendo dentro da nossa casa. Algo que pode ser muito simples para vocês, mas para a gente, devido à nossa rotina, não era tão simples. Nós chegamos à conclusão que nós precisávamos contratar alguém para limpar a nossa casa. Não porque a nossa casa estava suja, mas porque existiam coisas que a gente não estava conseguindo fazer mesmo, por falta de tempo. Já chegaram nessa situação de precisar ter que contratar alguém para limpar a sua casa? Né? Muitas vezes nós estamos numa vida corrida, não estamos? Né? Então, atenção, maridos de plantão, abençoe sua esposa a qualquer hora dessa. Contrate alguém para limpar a sua casa. Ela agradece. A minha esposa agradeceu bastante. Mas por que eu estou falando isso? Eu vou explicar exatamente o que aconteceu e como o Senhor ministrou o meu coração. Como eu disse a vocês, a minha casa física, ela não estava imunda. Não era aquela casa que você entra e você vê sujeira e tudo. Não é isso. Mas era uma casa que estava desorganizada. Nós tínhamos, dentro do nosso tempo, nós fazíamos aquela limpeza básica,
passávamos aquele pano, varríamos as louças, mas mesmo assim, quando você entrava dentro de casa, você sentia que faltava ainda alguma coisa, né? E aí conversamos, concluímos que era a hora de contratar alguém. E assim o fizemos. Conversamos com uma pessoa muito boa, eu não vou fazer o merchan dela, mas a Eliane é muito boa nisso. E ela foi e limpou a nossa casa. E ali o Senhor começou a me ministrar. Numa coisa muito boba. Ela estava limpando e eu estava trabalhando, porque eu trabalho em home office, né? Eu vou uma vez por semana só para o escritório. Já a minha esposa, ela acaba indo todos os dias, o que dificulta a gente ter essas manutenções dentro de casa. Porque apesar de eu estar trabalhando dentro de casa, eu estou trabalhando, eu não estou lá, tipo, sem fazer nada, né? E isso é até engraçado, que quando a gente foi para o home office, a Tairine não entendia muito isso, porque eu ficava em casa e falava, mas você não fez nada dentro de casa? Eu falei, mas eu estava trabalhando. É normal, comum, né? E aí a Eliane chegou e começou a limpar, enquanto isso eu estava trabalhando na onde eu tenho a minha mesinha de escritório assim, e ela limpando os outros cômodos. Até aí tudo bem. E aí, de repente, quando ela começou a chegar próximo do cômodo que eu estava trabalhando, eu tive que me mudar, né, para não atrapalhar ela, né? Mesmo porque também tem os problemas respiratórios e qualquer cheirinho a mais assim poderia me irritar, a sinusite e tal. E aí eu fui para um outro cômodo e ela concluiu a limpeza ali, né? E assim, queridos, quando ela estava prestes a concluir, eu saí lá do último cômodo, parei de trabalhar, e quando eu cheguei na minha sala, cara, era a mesma casa, mas estava muito diferente. Sabe aquela sensação de quando você... Mulher vai saber o que eu estou falando. Aquela sensação quando você faz aquela faxina e que você sente aquele cheirinho de produto, aquele frescor. Não é legal, não é gostoso? Cara, quando eu cheguei na minha sala, eu falei, mas eu mudei de casa, eu não estou sabendo? O que aconteceu aqui? A casa estava da mesma forma, os mesmos móveis, nos mesmos lugares, mas tinha algo diferente ali. Aconteceu uma limpeza que eu não conseguia enxergar com os meus olhos naturais. Eu elogiei ela, falei, caramba, você é mágica com esse negócio. E foi, assim, sensacional. Mas o que isso tem a ver com a palavra? Voltando ao nosso texto de João 14, no versículo 16, diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. E o Senhor me trouxe esse texto, e na hora eu não entendi exatamente por quê, né? E depois, mais tarde, através de um louvor, ele falou novamente sobre casa, sobre morada, limpeza. E aí eu comecei a juntar uma coisa na outra e veio a revelação do Senhor. E esse texto, ele nos fala que o Espírito Santo, ele veio para fazer morada em nós. E logo nós entendemos que o Espírito Santo, ele veio para fazer morada em nosso coração. E aí eu comecei a pensar, junto com o Espírito Santo, e ele falando, quantos corações precisam de uma manutenção nos tempos de hoje, de uma pequena limpeza. Sabe, muitas vezes nós estamos na correria do dia a dia, como a nossa vida é, e eu creio que a de vocês também é, nessa mesma pegada. E muitas vezes nós vamos deixando pequenas coisas acumular dentro do nosso coração. Pequenas coisas que nós muitas vezes deixamos de fazer uma manutenção. Você já ouviu falar em manutenção preventiva? Essa daí os homens ouvem um pouquinho mais, né, quando vão arrumar o carro. Aquela manutenção para não dar problema. E o Senhor me pegou muito forte nisso.
Mas ainda tinha algo muito especial nesse texto. Vocês já pararam para prestar atenção em quem é o Espírito Santo? Era o mesmo Espírito Santo que no Antigo Testamento habitava em apenas algumas pessoas escolhidas por Deus. Era aquele Espírito Santo que habitava em alguns reis, em sacerdotes, em pessoas escolhidas pelo Senhor. E Jesus, ele fala que ele vai ao Pai e que agora ele enviaria o Espírito Santo para habitar em todos os seus. Então, olha só quem é o Espírito Santo, quem é esse hóspede que nós vamos ter na nossa morada, no nosso coração. Para mim, o Espírito Santo ele é muito importante. Era o mesmo Espírito Santo que quando Samuel ungiu Davi, as Escrituras falam que Davi se encheu do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo habitaria em nós a partir daquele momento. E queridos, eu não sei vocês, mas eu não acho que seja justo você ter Espírito Santo habitando dentro do seu coração e ele ter que dividir o seu coração com tantas outras coisas que não fazem sentido. Está fazendo sentido? E isso me pegou muito forte, porque o Senhor falou sobre a importância disso, de parar e analisar o meu coração. Se você é daqueles que anotam e gosta de anotar um tema, o tema da palavra de hoje é coração, morada de Deus e do Espírito. Amém? Só para vocês entenderem o que significa morada, é muito óbvio, morada significa lugar de habitação, casa, ok? Não é nada muito diferente do que nós já entendemos. Então ali Jesus explica para os discípulos que ele estava indo, mas que ele pediria ao Pai para enviar o Espírito Santo para habitar em nós, para fazer morada em nós. E aí, voltando ao meu exemplo, e fazendo um paralelo com a palavra, eu entendi muitas coisas naquele dia que eu tive aquela faxina na minha casa. Eu entendi que muitas vezes nós estamos andando com o nosso coração poluído. E isso, de certa forma, tem atrapalhado o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já não conseguem sentir o Espírito Santo dentro de você há algum tempo. Talvez tenhamos pessoas aqui que sentem o Espírito Santo em apenas alguns momentos específicos. Quando você está aqui na igreja, quando você está adorando, você se enche do Espírito Santo, você sente que Ele está com você, mas depois, quando acaba o culto, você vai para casa e você já não consegue mais ter tanto contato. E a revelação do Senhor sobre esse versículo, junto com a minha experiência, me mostrou o quanto que eu precisava parar e reaver as coisas que estavam no meu coração. Sabe, queridos, existem coisas que nos atrapalham de ter um relacionamento com o Senhor. Pecados. A palavra diz que os pecados nos afastam da presença do Senhor. E assim, a sujeira da minha casa, como eu disse, ela não era uma sujeira visível. Mas quando eu voltei para aquele novo ambiente, eu notei uma diferença assim que parecia que eu estava morando naquelas casas daqueles acumuladores que passam na televisão. Vocês já viram? Aquelas coisas nojentas. É horrível aquilo. Mas parecia que eu estava vivendo naquilo, mas eu não estava, porque era a mesma casa, os mesmos móveis, mas com um ar diferente. E aí o Senhor me levou a refletir em o que eu tenho colocado de prioridade na minha vida. Quais são as prioridades que eu tenho no meu coração? O Senhor me fez rever isso, reorganizar o meu coração naquele momento. Muitas vezes nós estamos nessa correria do dia a dia, atrás de emprego, promoções, estudos, querendo uma condição de vida melhor. Mas, inevitavelmente, muitas vezes nós acabamos colocando Deus em segundo plano.
Nós começamos a colocar as coisas eternas em segundo, em terceiro, em quarto plano. E nós fazemos somente quando sobra tempo. E o Senhor chamou a minha atenção a respeito disso. Eu venho, na verdade, de uma rotina profissional e uma rotina de estudos, um tanto quanto, assim, forte, né? Eu me formei no ano passado, a minha terceira faculdade, emendando uma na outra. Pum, 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 pum. Trabalho, faculdade, trabalho, faculdade, trabalho. E aí o Senhor me falou, ok, você se formou agora na sua terceira faculdade, está num emprego legal, mas você não acha que está faltando alguma coisa? E aí eu comecei a pensar, mas faltando o quê? Eu já estou na igreja, né, cuido de um grupo de adolescentes, tenho tido com eles, tenho sido pai exemplar, eu acho. Tenho exercido o meu ministério. Eu não estava conseguindo entender o porquê daquele puxão de orelha. Mas aos poucos ele começou a falar. O seu tempo, ele não tem sido um tempo de qualidade com as coisas do Senhor. Muitas vezes você tem estado presente fisicamente, mas a sua mente muitas vezes está vagando nas outras coisas. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, na igreja, adorando, ouvindo a palavra, mas a nossa mente está lá na segunda-feira. Talvez você esteja assim agora, inclusive. Talvez a sua mente esteja lá no seu trabalho, naquela pendência que você precisa arrumar, naquela situação, naquela conta que você não sabe como você vai pagar ainda. E esse foi um primeiro puxão de orelha do Senhor, sobre algo que eu precisava reorganizar na minha vida, as minhas prioridades. Outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, que muitas vezes tem acumulado pó dentro da morada do Espírito Santo, são aquelas pequenas coisas, aquelas pequenas sutilezas que nós achamos que não tem nada a ver ou que não tem problema nenhum. Quantas vezes nós falamos, bobagem, não tem problema, é só uma vez. E eu falo nós porque eu falo isso muitas vezes. Sabe aquele, mas é só uma mentirinha, não vai fazer mal para ninguém. Ou, como o pastor Valmir falou assim, é só um joguinho na Mega Sena, da virada. Não tem problema nenhum fazer, todo mundo faz. Aquelas frases que nós soltamos, que bobagem. Deixa a criança ser feliz, deixa ela brincar. Sabe, queridos, essas pequenas coisas que nós não damos a devida importância, podem se tornar pequenos bolores dentro do nosso coração. E eu não sei se vocês já tiveram problemas com bolores. Eu tenho problemas com bolores em algumas regiões da minha casa. E aquilo é uma coisa que, se você não cuidar, se você não tratar na raiz, a tendência é ela se espalhar. Faz sentido? É isso, não é? E às vezes você fala, não tem problema, não faz mal para uma coisa, e daqui a pouco você está falando a mesma coisa para outras 10 coisas. E aos poucos o seu coração ele começa a se encher de bolores. E esses bolores atrapalham o mover do Espírito Santo no seu coração. Pequenas atitudes nossas que nós não nos preocupamos em acertar. Uma mentirinha, um desentendimento. Quantas vezes nós temos desentendimentos dentro da nossa casa? Seja com o nosso cônjuge, seja com os filhos, com os nossos pais, um desentendimento no trabalho, talvez. E muitas vezes nós não damos a devida importância para aquilo. Nós temos ali uma pequena discussão, vamos embora, e com o tempo isso se resolve. Mas existem coisas que nem o tempo consegue resolver. Essas pequenas coisas vão manchando a morada do Espírito Santo. Sabe? E são essas coisas que normalmente são coisas visíveis. Se nós não tratarmos,
se nós não fizermos aquela manutenção, aquela limpeza diária, essas coisas vão ganhando proporções cada vez maiores em nossas vidas. E pode chegar um momento que você já não consegue mais limpar aquilo sozinho. Foi o que aconteceu na minha casa. A nossa organização ela era muito simples, era com o tempo que nos sobrava, era aquela vassourada, aquela passada de pano, aquela organização, mas mesmo assim, você chegava na cozinha, era a minha blusa no encosto da cadeira, ela não está aqui, eu vou falar, era a bolsa da Tairine na mesa. Eram pequenas desorganizações, mas que se fôssemos parar para organizar, aquilo ia exigir muito tempo nosso, e nós estávamos sem tempo para fazer isso. Então foi necessário contratar uma pessoa. E o que o Senhor falou ao meu coração a respeito disso? Muitas vezes, queridos, é necessário você chamar uma terceira pessoa para te ajudar nos seus problemas. Sabe, às vezes nós queremos levar tudo na nossa força, no nosso braço, nós achamos que na hora certa nós vamos conseguir resolver. Mas está aí a importância de você ter um líder de célula. Está aí a importância de você ter um pastor, um supervisor, que são pessoas que podem te ajudar nessa sua limpeza. Mas para que elas te ajudem nessa limpeza, você precisa procurar essas pessoas. E talvez hoje seja dia de limpeza para alguns corações aqui. Então, queridos, não deixem as oportunidades passarem. Se o Senhor está falando algo no seu coração, procure ajuda hoje ainda. Peça a oração para o seu líder, para o seu pastor, não importa. Mas não tente levar só na sua força, porque pode ser que se acumulem muitas situações e você perca totalmente a sua força para lutar com aquilo. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Está claro? Amém. Talvez precisamos fazer uma manutenção em nosso coração, realinhando algumas posturas, prioridades. Postura. Sabe, eu não saio, isso é meu, tá? Mas eu não saio por aí falando, olha, eu sou pastor, eu não sei o quê, eu sou da igreja XPTO, eu não, sabe? Eu não, isso é coisa minha, eu não tenho prazer em fazer isso. E falar sobre o meu ministério, de quem eu sou, não. Mas eu tento cuidar muito da minha postura, para que as pessoas vejam a diferença em mim, não pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Amém? Às vezes precisamos cuidar da nossa postura, em casa, da nossa postura no lugar onde nós trabalhamos, na nossa família. Talvez nesse primeiro momento você precise somente reorganizar o seu coração, como eu disse, reestruturar, reclassificar as suas prioridades. Amém? E aí eu já tinha achado que o Senhor já tinha falado tudo que Ele tinha para falar, já tinha entendido, legal, Senhor, realmente eu preciso fazer uma organização melhor no meu coração, na casa, na morada do Espírito Santo. Mas o Senhor, Ele não parou por ali e Ele tinha algo mais para falar comigo. Se você voltar às Escrituras, como nós vamos fazer, nesse primeiro momento, Jesus falou que Ele iria ao Pai e pediria para que Ele enviasse o Espírito Santo para fazer morada em nós. Mas vamos continuar lendo o texto, porque existe algo que vem depois, tão grande quanto a vinda do Espírito Santo. Vamos voltar ao texto, versículo 18. João 14, 18. E continuando, Jesus ali falando com os discípulos, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Amém? Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
Olha que coisa incrível. Jesus, mesmo ali naquele clima, imagina aquele clima com os discípulos. Era um clima um tanto tenso, não era? Porque os discípulos andaram com Jesus durante toda aquela trajetória e de repente Jesus não estaria mais ali com eles e eles teriam que continuar aquele ministério. E isso me fez lembrar de quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito dependente do meu chefe. Assim como eu acho que todo mundo, quando você começa a exercer uma profissão, você fica dependente da pessoa que está te ensinando, não é? Eu acho que isso independe da área. Estou falando alguma bobagem? Não. É isso mesmo, né? A pessoa está te ensinando, você fica dependente dela. E eu estava muito dependente do meu chefe quando eu comecei a trabalhar. Até que chegou numa semana e ele falou, então, Wesley, a partir de sexta-feira eu estou de férias. E aí é com você. Eu gelei. Eu gelei porque eu ainda não dominava tudo. E eu fiquei com aquele frio na barriga de, meu Deus, não vai dar certo isso. O que eu vou fazer? Se estourar alguma bomba aqui, para quem que eu vou correr? E ele me acalmou. Ele falou, olha, eu vou sair de férias, mas está aqui o meu celular. Qualquer problema você pode me procurar. E aquilo acalmou o meu coração. E Jesus fez a mesma coisa, cara. Jesus ele fez a mesma coisa, porque ele preparou os discípulos para a ausência dele. Ele falou, eu vou ao Pai, eu estarei ao Pai, mas ao mesmo tempo eu estarei com vocês, porque vocês estão em mim. Olha que profundo isso. O que isso significa, queridos? Que ele não nos abandonou. Que ele foi, mas ele não nos deixou órfãos. Que ele foi, mas ele mandou um conselheiro, um auxiliador para estar conosco. E não era qualquer auxiliador, era o auxiliador. Como eu disse, era o cara que atuava somente em lideranças levantadas pelo Senhor. Era o cara, perdão, Senhor, mas era o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Olha como isso é profundo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, disse Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E aqui veio a segunda parte daquilo que o Senhor tinha para falar comigo. Não bastava entender que o meu coração é morada do Espírito Santo. A verdade, queridos, é que o Senhor, quando Ele fez isso, quando Ele falou aos discípulos que eu vou para o meu Pai, mandarei o Espírito Santo para ficar com vocês, Ele estava preparando essa morada para algo que viria depois, algo maior. No ano passado eu estava ouvindo um podcast e estava no auge da política, né, falando sobre os assuntos de política. E aí eu estava ouvindo um podcast, era um podcast bem descontraído. E aí, durante o podcast, o entrevistador lá estava entrevistando o ex-presidente, né? E aí esse entrevistador falou pro ex-presidente, caramba, presidente, eu não sabia que para onde o senhor vai, tem todo um movimento como esse que teve aqui nos nossos estúdios. O que aconteceu? Ele explicou que antes da chegada do ex-presidente ao estúdio onde aconteceu a entrevista, foram necessários 3 dias antes de pessoas específicas da equipe do presidente estando naquele lugar, preparando aquele lugar, organizando para que o presidente pudesse chegar naquele lugar. Por uma questão de segurança, por uma questão de praxe, eu não sei exatamente explicar o porquê. Mas aquilo me chamou a atenção. E continuando o texto, Jesus, quando ele respondeu Jesus,
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. E isso me abriu um horizonte. Se o Espírito Santo ele veio para preparar o nosso coração, ele veio para preparar para algo muito maior. E esse algo muito maior é para a morada de Jesus. E o próprio Deus. Olha que interessante isso. O Espírito Santo vem para abrir as portas do nosso coração para a chegada de algo muito maior. O próprio Deus, ele fará morada em nós. Isso é incrível. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Vamos parar aqui no versículo 23. E aí veio a segunda parte daquilo que o Senhor queria falar ao meu coração. No primeiro momento, ele já tinha me levado a entender a importância de reorganizar o meu coração. Eu reorganizei, achei que estava tudo tranquilo. Só um minuto. Achei que estava muito tranquilo. Assim como na minha casa, quando terminou aquela faxina. Terminou aquela faxina, eu cheguei na sala, era um ar gostoso, aquele clima de casa limpa, aquele cheirinho bom. E eu achei que a limpeza tinha terminado ali. Mas não tinha terminado ali. Depois a Tairine chegou, a gente desfrutou daquela sala limpa, dos brinquedos do Luca, tudo organizadinho, assim no chão, uma coisa rara. Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando. É brinquedo na cozinha, no quarto, em todo lugar. E aí o Espírito Santo, através da minha esposa, deu continuidade àquilo que o Senhor estava falando. E a minha esposa chegou e falou: amor, realmente a casa está impecável, perfeita. Mas agora a gente precisa abrir os armários. Abrir os guarda-roupas, tirar alguns móveis que nós não usamos mais. Eu falei: amém, está na hora, precisamos fazer mesmo. E vamos. E aí o Senhor falou essa segunda parte: você organizou o seu coração, mas ainda existem lugares que eu preciso limpar. Lugares profundos, lugares da sua intimidade, lugares que às vezes a escova não alcança, a escova, a vassoura, o rodo. E o Senhor me levou a refletir nisso. Muitas vezes nós estamos bem, aparentemente, cuidamos, reorganizamos, mas ainda assim carregamos dentro do nosso coração coisas que nós não conseguimos abrir mão. Coisas que nós não conseguimos abrir mão, ou coisas que talvez a gente já não tenha forças para vencer. Às vezes uma rusga do passado, às vezes um problema familiar que você teve com algum parente, um pai, uma mãe, que você nunca conseguiu chegar nela e pedir perdão por aquilo, ou até mesmo perdoar. O Senhor me levou a refletir sobre esses lugares do nosso coração, que precisam de uma limpeza mais pesada. Estão conseguindo me entender? Faz sentido? E aí começamos a abrir os guarda-roupas, e era engraçado. A casa limpa, você chegava no quarto, tudo limpo, mas com guarda-roupa fechado. Quem tem problema com guarda-roupa aqui? Só vi uma pessoa assim. Muitas vezes o nosso guarda-roupa é tão desorganizado, né? Que quando você abre a porta, tudo que você não precisa vem no seu colo, né?
E começamos a organizar o nosso quarto, o nosso guarda-roupa. Gente, eu tirei roupas da minha época de solteiro. O que isso significa? Que não entrava mais nem no meu braço, velho. Não fazia sentido ter aquilo dentro do meu guarda-roupa. Mas por uma falta de manutenção, por uma falta de parar e fazer essas organizações, essas roupas antigas foram entrando para o fundo da gaveta, ou caindo atrás da gaveta, sabe? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquela roupa que você vai, sabe, vai comprando a roupa nova, vai colocando e vai empurrando para trás, aquela... E, cara, começamos a limpar. E quando... Começamos assim, a Tairine, né? E quando ela terminou, ela me chamou, amor, vem pegar o saco de roupas. Cara, eu inocente, até peguei uma sacolinha. Falei, tá bom. Peguei uma sacolinha daquela de mercado mesmo, sabe? Vamos lá pegar as roupas, né? Quando eu cheguei, eu juro pra vocês, tinha um saco desse tamanho, assim, ó, maior do que o Luca. O Luca, assim e assim, era maior que ele. Eu quase tive que pedir ajuda pro meu padrasto para me levar aquele saco pro portão. De tanta roupa velha. E roupa assim que não dava para dar para ninguém, sabe? Coisa ruim mesmo. Roupa furada. Tipo, aquelas roupas assim que, meu, nem para usar no Nico dá. E assim, foi tanta tranqueira que saiu do meu guarda-roupa, que depois quando eu olhei para o meu guarda-roupa de novo, eu falei, acho que eu estou sem roupa, né? Saiu tanta coisa, porque juntou o meu, juntou o dela, juntou as coisinhas do Luca, que já não tinha mais nenhuma serventia. Enfim, quem já comprou edredom aqui? Já compraram edredom? Normalmente edredom vem dentro daqueles sacos enormes, né? Sai um saco enorme daquele de roupa nossa, para vocês terem um pouquinho de ideia. Limpamos o nosso guarda-roupa. Fomos para o armário da cozinha, tiramos um monte de plástico, ou mulher para gostar de plástico. Tiramos um monte de plástico, pote, que não tinha serventia nenhuma. E, enfim, era uma nova casa limpa no seu exterior e mais limpa ainda nos cantos mais inalcançáveis aos nossos olhos. Onde os nossos olhos não conseguiam ver sujeira, agora estava limpo. E o nosso coração é assim. Muitas vezes nós estamos aqui falando, não, o meu coração está organizado. Mas realmente está organizado. Talvez você não esteja se recordando aí de alguma coisa que você precise limpar. Talvez hoje chegou o dia dessa limpeza. Talvez o Senhor está te dando a oportunidade de você fazer uma grande reviravolta no seu coração, namorada do Espírito Santo e namorada de Deus, de Jesus. Como estão os lugares mais íntimos do meu coração? Podem existir áreas em nosso coração que nós não costumamos mexer. Áreas que nós não nos sentimos à vontade de mexer. Talvez vícios, como eu disse, problemas de relacionamento. Talvez você carrega em seu coração marcas do seu passado, da sua infância, de algo que fizeram com você lá atrás, e que talvez você ainda sinta essa necessidade de ser curado. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que hoje é a oportunidade para você buscar essa cura, de você buscar junto com essas pessoas que estão aqui uma ajuda para limpar esses lugares. Sabe, não saia daqui hoje achando que você está totalmente limpo e perder essa oportunidade. A nossa vida é um sopro, não é mesmo? Mágoas, sentimentos ruins. No passado, quando eu ainda era jovem, não sou jovem ainda,
A gente fez uma peça uma vez, um teatro aqui, muito simples, mas muito profundo ao mesmo tempo. E era uma encenação, assim, de uma pessoa e o Espírito Santo convencia aquela pessoa a se limpar. Mas durante a trama ali, aquela pessoa, ela se limpava, mas ela mantinha um saco com algumas coisas que ela não conseguia abrir mão. E na hora que o Senhor estava me falando, estava ministrando no meu coração, me veio esse teatro na hora. Eu falei, era isso. E é isso, muitas vezes nós temos pecados de estimação, gente, coisas que nós não conseguimos ceder, nós não conseguimos entregar ao Senhor, sabe? Hoje é dia de limpeza, vamos limpar esse coração, vamos limpar essas áreas mais obscuras, sabe? Não é mais tempo, gente, da gente ficar carregando essas coisas. Talvez o Espírito Santo poderia estar muito mais ativo no seu coração se não fosse essas coisas. Sabe, às vezes nós estamos tão poluídos no nosso coração que nós já não temos mais ânimo nenhum para fazer as coisas na casa do Senhor. Nós já não conseguimos mais exercer os ministérios. Sabe, a gente faz se tiver tempo, se não tiver tempo, amém. Estou trabalhando, estou fazendo qualquer outra coisa. Quantas pessoas aqui abriram mão do seu ministério por acumular sujeiras no seu coração? Quantas pessoas deixaram seu ministério trancados dentro de uma gaveta? Porque o seu coração estava, o Espírito Santo estava dividindo o lugar com tantas outras coisas. Está todo mundo quieto? Vocês estão... Talvez ainda existam coisas que nós relutamos em abrir mão, ou até mesmo não temos encontrado forças para lutar. O Senhor, Ele deseja fazer morada em nós. Mas, para que Ele faça morada em nós, existe uma condição. Voltem ao versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada. Se alguém me ama, é uma primeira condição. Precisamos amar o Senhor. Uma condição muito básica. Mas a segunda condição, obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus significa colocá-la em prática. Quantas vezes nós temos deixado de colocar a palavra do Senhor em prática no nosso coração? Quantas vezes nós temos deixado de exercer a nossa postura por coisas tão banais? Há um tempo esses dias, o pastor William vai lembrar disso, e algum pastor Emerson também, eu acho. Eles viviam falando sobre uma série aqui. E uma série muito boa. E durante muito tempo eu confesso para vocês que, assim, eu relutei um pouquinho. Não porque a série talvez não fosse das mais legais, mas porque eu estava com o meu coração tão sujo, que eu estava preferindo assistir outras coisas ao invés daquilo. E aí eu falei para a Tairina, vamos assistir, vamos dar uma chance. Cara, que Jesus é aquele, mano. A gente já não consegue não sentar na sala e não colocar a série para assistir. Para quem não sabe, a série chama The Chosen. Uma grande oportunidade para você visualizar só um pouquinho de quem foi esse Jesus. Cara, é espetacular. Não tem 15 minutos daquela série que Jesus não vem e fala alguma coisa com a gente. É intenso, não é? É maravilhoso, cara. E muitas vezes a gente está perdendo tempo assistindo qualquer outra coisa assim que não faz sentido.
Não que você não possa assistir, seu tempo livre, você faz o que você achar o que é melhor para a sua vida, mas às vezes nós precisamos usar até mesmo o nosso tempo livre para nos aproximarmos do Senhor. E cara, que série tremenda é aquela. Você vê ali o que Jesus fazia, a postura. Gente, quando você assistir, se você tiver essa curiosidade, assista. E você vai esquecer todos os filmes que você já assistiu de Jesus até hoje. Você vai esquecer aquele Jesus sofredor. Cara, Jesus era sensacional, gente. O que ele fazia, assim. Sabe, super-herói? Realmente a gente olha para Jesus naquela série e fala, meu Deus era um herói, cara. Como ele podia, como ele fazia aquilo. E isso tem feito a diferença na minha casa. Porque até o Luca tem assistido, cara. Mesmo que ele não entenda muita coisa, ele começa a assistir e logo quando tem a chamada de abertura lá, mostra uns peixinhos assim, ele olha o peixão, olha o peixão. E o Senhor, de certa forma, já tem ministrado a vida dele. Porque eu não tenho permitido que a minha televisão embuta coisas ruins no coração dele, que é morada do Espírito Santo. E se é para colocar coisas no coração dele, que possa ser coisas que venham edificar a casa do Espírito Santo. E o Senhor falou isso sobre abrir as portas dos guarda-roupas, abrir as intimidades do seu coração. Aquilo que você não tem prazer em tocar. O Senhor está te desafiando hoje a procurar uma limpeza forte, uma faxina no seu coração, namorada do Espírito Santo, namorada de Deus. Mas para que essa faxina ela seja completa, você vai precisar abrir a porta dos guarda-roupas do seu coração. Amém? E para concluir, quero só deixar uma mensagem muito simples que você já ouviu muitas vezes, mas que é importante a gente relembrar. O Senhor, Ele nos ama. Independente de como você esteja, o amor dele se sobressai. Se você está com a sua casa apenas desorganizada, ele continua sendo Deus e te amando. Se você está com a sua casa totalmente poluída, ele continua sendo Deus e continua te amando da mesma forma. O amor dele é incompreensível. Ultrapassa tudo aquilo que a gente tente entender. E Ele está disposto nessa manhã a trazer cura na sua vida, a trazer limpeza na sua vida. Ministério do Louvor, se puder subir aqui. Né? Hoje é dia de limpeza. Eles vão começar a tocar, não sei exatamente qual louvor, mas gostaria de pedir para você ficar de pé. E vamos começar esse processo de limpeza hoje. Talvez se a minha palavra não era o que você estava esperando, talvez se eu não suprir as suas expectativas de ministração, pelo menos sair daqui hoje entendendo a importância de você ter o seu coração, morada do Espírito Santo, limpa, para que Ele possa agir na sua vida. Um coração sujo atrapalha o mover do Espírito Santo. Um coração poluído não é morada digna para o nosso Senhor. Gostaria de desafiar você a adorar o Senhor nessa hora. Por um momento, esqueça tudo que tem te preocupado, tudo que tem atordoado o seu coração. Esqueça o que você vai fazer quando você sair daqui e foque
em ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Sabe, queridos, como eu disse durante essa palavra, hoje é dia de limpeza. E se você entende que hoje é dia de limpeza para você, e se você gostaria de que alguém orasse por você nessa noite, como eu disse, na minha casa física, chegou uma hora que eu e a minha esposa, nós não estávamos conseguindo dar conta da limpeza. E eu precisei contar com uma ajuda de uma terceira pessoa, para que ela pudesse limpar a minha casa. Eu não estou falando aqui que o pastor ou o supervisor, ele vai limpar a sua casa, porque ele não tem poder para isso, mas o Espírito Santo, Jesus, o nosso Deus, ele tem poder para isso. E se você sente nessa manhã que você precisa de uma oração, se você sente nessa manhã que você precisa de uma limpeza, de uma reorganização, se você sente que você precisa confessar alguma coisa, nós vamos te dar essa oportunidade nessa hora. Os pastores vão estar aqui disponíveis para você, para orar, para te abraçar, para amar a sua vida como Jesus amaria. Mais uma vez, não deixe a oportunidade passar. Continue louvando, e se o Senhor te tocar, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você nessa manhã. Amém? Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu
perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. Sabe, queridos, o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas hoje. E como eu disse também, talvez você já não tenha mais encontrado forças, até mesmo para sair do seu lugar. E eu gostaria que você amasse essa pessoa que está do seu lado hoje. Disponibilize o seu amor para ela, disponibilize o seu abraço para ela. Às vezes ela não quis se expor, mas ela precisa apenas de um toque, um abraço, um carinho. Ame essa pessoa que está ao seu lado hoje. Abraça essa pessoa, ministre o coração dela. Traga uma palavra de paz ao coração dela. O Senhor está aqui. O Senhor está no nosso meio. Ele quer nos limpar. Ele quer mudar as coisas de lugar. Ele quer mudar as coisas de lugar. Oh, Senhor, Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Pai, que o Senhor possa continuar fazendo grandes coisas em nosso meio, Senhor. Nós te pedimos, Pai, por uma limpeza completa em nosso coração. Pai, que o Senhor possa nos visitar no nosso íntimo. Que o Senhor possa nos visitar, Pai, naqueles lugares onde somente nós sabemos, somente nós conhecemos. Oh, Senhor, que o Teu perdão possa ser sobre a vida dos Teus filhos nessa manhã. Que possa haver, Pai, arrependimento. Que possa, Pai, haver liberação de perdão nessa manhã. Que essas pessoas possam sair daqui transformadas, Pai. Oh, Senhor, que a Tua palavra possa discernir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que o Senhor possa fazer uma mudança completa em nossas mentes nessa manhã, Pai. Pai, nos ajuda, estamos aqui buscando pelo Senhor o Teu amor, o Teu socorro, Pai. Pai, o nosso coração pertence ao Senhor. Faça morada em nosso coração. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em agir em nosso coração. Oh, Pai, nós queremos que o nosso coração seja somente Seu, Pai. Nós Te pedimos perdão, Pai, se até aqui nós temos dividido a Tua morada com tantas outras coisas, com coisas que atrapalham ao Senhor. Nós Te pedimos perdão nessa manhã. Que nós possamos ser novamente cheios do Espírito, Pai. Que a Tua presença, Pai, venha abundar em nossos corações, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Continue falando, Pai. Continue nos ministrando, Senhor. Nós Te amamos. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo, Ele sara minha alma,
falar com vocês, que culto espetacular. Tenho certeza que, assim como eu, todos vocês foram muito ministrados nessa manhã. Como é bom e agradável estarmos na presença do Senhor, com os amigos, com os irmãos, entregando, como a minha esposa me alertou pela manhã, as nossas primícias ao Senhor, né? Que delícia. Isso não impede da gente fazer isso todo dia, né? Não precisa estar aqui na igreja, mas é muito bom fazer com os irmãos aqui na igreja também. Eu gostaria de, por alguns segundinhos, lembrar vocês da nossa agenda. A gente já vai concluir com mais um louvor para a gente poder celebrar. Se puder colocar aí, não sei se te peguei de calças curtas, mas então, enquanto ela está preparando, eu quero desafiar você a clamar ao Senhor e se exercitar, a se motivar a viver o ano da fé. O Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou na boca do profeta, e nós lá em casa, assim como os amigos, nós temos já só pensado no que Deus vai fazer nesse ano da fé. Então, através da fé, eu quero desafiar você e sua casa a exercitar através da sua célula, sua família. Já comecem a gerar no coração da sua família e dos seus amigos como será o retorno das células. Comece a chamar cachorro, papagaio, vizinho, seres humanos. Se tiver algum zumbi na rua, pode chamar também. O importante é exercitar a fé. Se tem uma coisa que eu gosto do meu avô, dentre tantas, é que ele é um dos caras mais caras de pau que eu conheço. Ele nem conhece, ele fala, esse aqui é pastor, vai lá na igreja lá. Pode ser que ele não consiga trazer, mas ele convida todo mundo, ele chama o cachorrinho, vem, vamos lá na igreja lá. Meu filho é pastor, meu outro filho é pastor, todo mundo é pastor, vai lá. Ele chama todo mundo, mas eu acho, isso é impressionante a fé desse homem. Então, eu quero te desafiar a entender que o processo que nós estamos vivendo, esse momento de ausência das células, é justamente para gerar em nós essa sede, essa paixão pelo Evangelho. É muito especial, então vamos trabalhar em nosso coração. As células voltam, retorno no dia 30. Lembrando que todos os cultos desse mês serão de manhã. Em fevereiro o pastor Celso vai trazer uma nova direção, mas até o final do mês será de manhã. Por que eu estou falando? Domingo passado eu estava em Nárnia, né, viajando com a família, recebo uma ligação, pastor, eu preciso muito falar com você. Aí a minha resposta já seria, cara, eu não aconselho ninguém em dia de culto, só se for depois. Mas eu falei, cara, eu estou um pouco distante. Então, que hora eu posso chegar para o culto? Eu falei, irmão, acho que você está um pouquinho desligado com a agenda da igreja. Desde o ano passado a gente está falando que o culto é de manhã. O culto é de manhã, então já foi, às 18 horas vai estar no YouTube, assiste lá, te peço desculpa. Então, é importante a gente entender que já está sendo divulgado há um tempo, culto até o final de janeiro, 10 horas da manhã, tá bom, pessoal? Acho que nessa questão fechou. Nós teremos no dia 29, se eu não me engano é 29, né, pastor Valmir? A consagração de novos líderes. Então, o último culto desse mês, o pastor Celso estará aqui, e nós, junto com os outros pastores, consagraremos os novos líderes, irmãos que levarão o Evangelho através do nosso meio. Temos o próximo recado, curso de finanças, a inscrição até que dia? Até que dia a inscrição? Até uma semana antes, então o curso vai começar no dia 6 de fevereiro, primeira aula, às 20 horas. Irmãos, um dos maiores problemas da vida do cristão e do ser humano é o dinheiro. Ele não é o problema, administrar mal o seu dinheiro que é o problema. Então, se você não fez o curso, é praticamente de graça, assim, faz o esforço, se inscreve, chama alguém da família, aproveita, a igreja está dando essa possibilidade e tenho certeza, conversando com alguns amigos, que aqueles que fizeram já estão mudando a sua conduta. E nada melhor de você ter uma família estruturada, não apenas espiritualmente, mas financeiramente. Você pode ser um exemplo de homem e mulher de Deus espiritualmente. Se você está mal organizado financeiramente, a sua casa vai ter problemas. Então é importante você pensar dessa forma também. O último aviso que o pastor pediu para falar não está aí, fica tranquila, Malu. Nico, nós temos apenas 6 vagas. Será em março. O último final de semana de março e só tem 6 vagas. Então, se você não foi, se você tem vontade de ir, corre enquanto é tempo. Me procura a pastora Sandra ou o pastor Celso, quando ele estiver, porque o Nico só tem mais 6 vagas, tá bom? E eu gostaria de incentivá-los agora a ofertar não apenas a nossa vida, mas as ofertas financeiras.
É importante que a gente se posicione como homem e mulher de Deus e entenda a importância do que nós fazemos. Eu devolvo as minhas primícias financeiras ao Senhor desde a minha conversão. Na verdade, até no momento de distância do Senhor, sempre que eu recebi algum valor, eu contribuía e entendo a importância dessa devolução ao Senhor o que é dele. É através disso que a gente consegue manter essa casa, através disso que a gente consegue fazer o que nós fazemos, levar o Evangelho para tantas pessoas e provavelmente ajudar você e a sua família. Enquanto o pessoal está trazendo, aproveitando, né, o culto pela manhã, e sei que grande parte dos irmãos que aqui estão adoram o culto pela manhã, aproveite e convide alguém, saia da sua bolha, saia do seu grupinho, saia do seu clã, da sua famíliazinha ali de 5 índiozinhos, convide alguém para comer na sua casa, convide alguém para passar uma tarde com você, que não sejam os seus melhores amigos, que não seja a sua célulazinha, mas convide alguém, cara, aproveita a oportunidade de o culto pela manhã, das nossas primícias ao Senhor, e convide alguém, se quiser convidar eu e a minha esposa e a minha casa, pode convidar, a gente pode pensar em ir, tá bom? Não garanto, mas assim, convide alguém, é importante a gente exercer o Evangelho não apenas nas palavras, mas também nas ações. Um exemplo rápido, a gente estava em viagem, e para você ver como a gente tem que ter um coração de criança, uma criancinha de 7, 8 anos, estávamos lá, começou a conversar com a Gabi, começou a fazer amizade, a Gabi nem queria muito, porque a Gabi tem 10, quando veio uma de 7, 8, não quer muito, mas a gente forçou. No final daquela conversa de 2 crianças, estavam as 2 famílias se confraternizando, lugares diferentes, famílias diferentes. Quando eu vejo, está meu pai com uma cadeira de praia dentro da água, conversando com outro senhorzinho de cabelo branco, minha mãe ali, eu e a Sandra meio que tentando acudir as crianças. Mas é isso, cara, sair da sua bolha. Não adianta a gente só pregar algo e não viver esse algo, amém? Todo mundo já trouxe? Precisa de mais alguns segundinhos? Não? Então eu vou orar pelas ofertas e depois o pessoal do Ministério do Louvor, pela honra e glória do Senhor, vai tocar o último louvor de júbilo, para que nós possamos celebrar com toda a nossa força, amém? Quem estiver de casa e puder fazer aquela contribuição, nós agradecemos. Senhor, é um privilégio estarmos na sua casa. O Senhor conhece o meu coração e esse privilégio não é apenas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como o Senhor sabe que eu sempre estou aqui. O meu prazer é o mesmo em qualquer horário, porque eu não venho por mim, eu venho porque é para o Senhor. Nada é melhor do que estar na sua presença. E nós, em família, em comunhão, nos reunimos para celebrar, engrandecer, aprender mais sobre Ti. E assim como o pastor nos ministrou, limpar a nossa casa, limpar as nossas vidas de todas aquelas coisinhas que estão nos afastando de Ti, de todo o lodo espiritual que tem nos afastado de Ti. Então nesse momento nós nos reunimos e entregamos a Ti não apenas a nossa vida, as nossas palmas, as nossas vozes, o nosso louvor, o nosso coração, mas também as nossas finanças. É impossível se entregar se não nos entregarmos por inteiro. Não existe como nós, segundo as Escrituras, nos entregarmos e sermos totalmente teus, se temos algo na nossa vida que não é teu. Então nós entregamos também a Ti as nossas finanças, o Senhor toma o controle das nossas finanças. Sabemos que nesse grupo de irmãos existem pessoas que estão em busca de um emprego. Sabemos que nesse grupo de irmãos nós temos pessoas que não têm como pagar uma conta amanhã, ou estão desesperados pela questão financeira, ou desesperados por uma porta de emprego melhor. Nós clamamos que o Senhor possa, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor pode colocar a sua mão poderosa, e através de Ti, milagres acontecerão nos nossos dias. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, todo espírito maligno, todo cortador, migrador, devorador que tem roubado as finanças desta casa, dos Teus filhos, nós clamamos que o Senhor intervenha e caia por terra em nome de Jesus. E também, Senhor, todo o pensamento, todo o desejo por coisas que não vêm de Ti, que também tem atrapalhado as nossas finanças caia por terra, mas que essa casa venha ser uma casa próspera, os Teus filhos que aqui estão sejam prósperos, os Teus filhos que representam esses que estão aqui também sejam prósperos, tudo para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós ainda neste momento, nesta manhã, entregaremos a Ti mais um louvor de júbilo, para jubilarmos, para entregarmos a Ti tudo que nós somos, tudo que nós temos. O Senhor é dono de todas as coisas. E por fim, cearemos em família e com amigos nas nossas casas. Muito obrigado por estar presente, porque se o Senhor não estivesse, não tinha motivo de estarmos. Obrigado.
Ainda há motivos, ainda há momentos, ainda há minutos para curas acontecerem em nosso meio. Acredito que curas acontecerão em nosso meio, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. O Senhor é bom e nós te agradecemos. Amém. Eu vou viver o melhor de Deus, tua honra Ele tem pra mim. Em tua chuva eu quero dançar, livre, livre. Eu vou viver o melhor de Deus, tua honra Ele tem pra mim. Em tua chuva eu quero dançar, livre, livre, livre pra